Eu acho que essa confusão toda aí e esse novo atrito, né, entre judiciário e legislativo, tudo obviamente prejudica, né? O país tem pressa, o país tem uma pauta virtuosa de reformas mais estruturais e tem questões conjunturais emergentes como a manutenção de algum auxílio, né, não para o mesmo número de pessoas, mas já estava se desenhando algo nesse sentido, né? Quer dizer, um valor menor por mais 3, no máximo 6 meses, e para talvez metade das pessoas que estavam recebendo antes, que realmente sejam mais carentes e estejam em situação mais delicada. Isso tudo estava indo nessa direção, né? Temos a PEC de guerra, né, que é o gatilho necessário para que não ocorra o furo do teto de gastos, né? Tudo isso estava mais ou menos costurado ali. O ministro Paulo Guedes vinha dando o tom de celeridade a isso. Esses dias, o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, já tentou tranquilizar, né, o ministro, dizendo que isso não ia prejudicar o processo e tudo. Nós estamos até sem orçamento ainda, né? Então, tem a questão do processo relatado pelo Bitar, que tem que ir adiante, e tudo isso agora fica ameaçado de alguma maneira. Então, assim, não é, o Brasil está no meio de uma pandemia, né? O mundo, né, obviamente, está no meio de uma pandemia, para ter esse nome. Ela custou muito caro em relação a não só as vidas, né, mas em relação à economia. E aí, não só pela pandemia, mas pela reação à pandemia, na minha opinião, né, os lockdowns, os fechamentos não se mostraram eficazes e não tiveram o respaldo científico que muitos governantes alegam ter. Mas isso é um dado, né? Isso é um dado. É importante tirar lições disso, porque tem novas rodadas, né, de restrições, de lockdowns e tudo mais. O Ceará mesmo tá indo por esse caminho. Mas o dado está aí, né? Existe um problema enorme, que é a economia em frangalhos, o endividamento público em 5 trilhões de reais e uma economia estimada em uma década com a reforma previdenciária, que foi a grande conquista dos primeiros 2 anos de governo Bolsonaro, queimada em um ano de pandemia, né, que custou ali 800 bilhões de reais só para poder aliviar empresas e indivíduos. Então, esse é um quadro periclitante, esse é um quadro que deveria demandar de todos os envolvidos um espírito público e tudo mais. A gente sabe que é muito mais fácil falar do que dizer, né? Do que fazer. Então, na prática, o que a gente tem visto por exemplo, os privilégios da casta política intocáveis, professores por meio dos sindicatos, e não são todos professores, óbvio, mas os sindicatos, né, se recusando a voltar às aulas, o que é quase criminoso em relação às crianças, e essas discussões paralelas que surgem o tempo todo, dificultando aí qualquer tipo de acordo necessário hoje para tocar adiante a pauta de reformas. E, como se não bastasse, né, no meio disso tudo, uma oposição que, historicamente falando, sempre foi a postura de um PT da vida, hoje englobando tucanos, englobando amoedos, né, englobando supostamente liberais de MBL e companhia, meio que torcendo para o quanto pior, melhor. Quer dizer, tentando falar em impeachment, imputar ao presidente ou ao ministro da Saúde crimes de responsabilidade pelo que aconteceu em Manaus e tudo mais, desvirtuando o debate para questões de essa tentativa de culpar, né, o governo federal por coisas que claramente não são culpa do governo federal, e tudo isso tá criando um clima de piora do quadro político que já era muito ruim por conta dessa situação toda. Né? Então, assim, é difícil. Né? O Brasil cansa, a verdade é essa. O Brasil cansa e eu não esperaria
talvez em outras circunstâncias, né, uma postura tão irresponsável de uma oposição que deveria ter uma conduta um pouquinho mais é, madura e de espírito público nesse momento. Né? Até porque são eles que vêm repetindo aí o tempo inteiro que se preocupam com vidas e com ciência, enquanto que o presidente seria um insensível, um obscurantista. Né? E eles estão deixando de lado a preocupação genuína com vidas e com a própria ciência para fazer, não tem outra palavra, né, para fazer politicagem, para fazer pura demagogia. Isso tem sido muito, muito prejudicial ao Brasil como um todo e, em particular, e de forma bem mais grave, né, aos mais pobres.